Olá, este é o canal Old Way, eu sou o Carlos Borges e hoje eu quero iniciar uma série de vídeos sobre a história do cristianismo. Nós vamos seguir a linha padrão da História Ilustrada do Cristianismo, essa coleção de Justus Gonzalez, né? Ela tem 10 volumes e tem um guia panorâmico para navegar aqui nos volumes do Justus Gonzalez. E aí, nós vamos seguir, é necessário nesse momento histórico, nesse momento que nós estamos vivendo, numa luta ferrenha contra aqueles que querem destruir o Ocidente, a visão conservadora, cristã que nós temos da vida, a cultura judaico-cristã, e nós vamos estudar aqui, eu vou trazer importantes passagens do livro, onde nós vamos conhecer um pouco mais dos fundamentos da nossa cultura judaico-cristã. E vou começar hoje falando sobre a origem social dos cristãos. O link da livraria onde compra a coleção, o link dos livros eu vou colocar aí na descrição do vídeo. E hoje nós vamos no volume 1, A Era dos Mártires, na página 147, ela vai falar sobre a origem social dos cristãos. Aqui tem uma ilustração de quão simples eram os primeiros cristãos. Diz o texto, em sua maioria os cristãos eram escravos, carpinteiros, pedreiros ou ferreiros. Pouco eram os cristãos que pertenciam às classes mais altas da sociedade. E aí, existe um texto, né, de um dos pais da igreja Orígenes. Ele escreve contra um pagão chamado Celso, e literal está escrito aqui um pedaço desse texto. Em algumas casas privadas encontramos com pessoas que trabalham com lã e com trapos e como sapateiros, isto é, as pessoas mais incultas e ignorantes. Diante dos chefes de família, esta gente não se atreve a dizer uma só palavra, mas assim que conseguem apartar-se com os meninos da casa ou com algumas mulheres tão ignorantes como eles, começam a lhes dizer maravilhas. Os que deveras queriam saber a verdade, que deixem seus mestres e seus pais e que se juntem com as mulheres e os meninos às habitações das mulheres, ou à oficina do sapateiro, ou à selaria, e ali aprenderão a vida perfeita. É assim que estes cristãos encontram pessoas que lhe dão crédito. Orígenes contra Celso 3.55. Essas são as palavras do filósofo pagão Celso, acusando os cristãos de serem pessoas ignorantes, cuja propaganda tinha lugar não nas escolas nem nos fóruns, mas nas cozinhas, nas oficinas e nas selarias. Ainda que a obra de principais dos pais da igreja, como Justino, Clemente e Orígenes, pareça ser um desmentido às palavras de Celso, o fato é que, em termos gerais, poucos eram os cristãos que pertenciam às classes mais altas da sociedade. Os sábios entre os cristãos eram exceção, não a regra. Em sua obra contra Celso, Orígenes cuida de não desmentir o adversário nesse ponto. Do ponto de vista dos pagãos cultos, tais como Tácito, Cornélio Froton e Marco Aurélio, os cristãos eram uma gentalha desprezível, sem educação nem cultura. Nisto, não se equivocam os pagãos
pois tudo parece indicar que a maioria dos cristãos dos primeiros séculos pertenciam às classes mais baixas da sociedade. Segundo o testemunho dos evangelhos, Jesus passou a maior parte do seu ministério entre pescadores, prostitutas e inválidos. O apóstolo Paulo, que parece haver pertencido a uma classe social algo mais elevada, diz, entretanto, que a maioria dos cristãos em Corinto eram pessoas ignorantes, carentes de poder e de linhagem obscura. O mesmo é certo através dos 3 primeiros séculos da igreja. Iniciando o capítulo aqui da vida cristã, da origem social dos cristãos, o Justo Gonzalez, autor do livro, cita uma passagem bíblica que diz: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 e 27. Embora simples, humildes e massacrados pela opressão do império, esses primeiros cristãos almejavam um certo tipo de vida libertária, viver com liberdade. Muitos dos escritos dos pais da igreja sugerem uma vida de liberdade como o ideal de Deus. Eles se opuseram ao primado do Estado. Diz um texto bíblico: devemos obedecer a Deus como governante no lugar dos homens, Atos 5:29. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, no verso 15. Os integrantes da comunidade de Jerusalém, descrita em Atos, compartilhavam o trabalho e o dinheiro de forma equivalente entre seus membros, querendo manter a si mesmo e seus recursos administrados por eles mesmos e não por um império faminto por roubar, matar e destruir. É notável também que a razão pela qual os primeiros cristãos foram perseguidos não era somente porque eles adoravam a Jesus Cristo, mas porque se recusavam a adorar o Estado e seus representantes, que se achavam os ídolos humanos e reivindicavam o status divino. Dado que eles se recusaram a adorar o imperador romano, eles se recusaram a jurar qualquer ato de fidelidade ao império. Tem um artigo meu aí no canal, onde eu falo do martírio do bispo Policarpo, porque ele não quis render adoração ao imperador, ao representante do imperador, e foi queimado vivo aos 86 anos de idade. Na história da igreja cristã, um momento que sintetizou uma radical alteração do cristianismo, vai estar descrito aqui na História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, foi a conversão do imperador Constantino após a sua vitória na Batalha da Ponte Milvia em 312. Após esse evento, o cristianismo foi legalizado pelo Edito de Milão de 313, fato que marcou a transformação de uma igreja humilde, governada de baixo para cima, para a edificação de uma organização autoritária que governava de cima para baixo. Muitos cristãos apontam o Edito de Milão como ponto inicial da construção de uma igreja constantiniana, na qual o cristianismo gradualmente foi se mesclando com a vontade da elite dominante e terminou como a igreja estatal do Império Romano. Em conclusão desse texto, da origem social dos cristãos, a igreja
cristã primitiva estava formada em sua maioria por pessoas humildes, para quem o fato de haverem sido adotadas como herdeiras do Rei dos Reis era motivo de grande regozijo, pois esse rei os chamava para uma vida de liberdade, dando a César o que é de César, na medida do possível. Isto pode ser visto em seu culto, em sua arte, em muitas outras manifestações ao longo da história da igreja. A vida cotidiana de tais cristãos desenvolvia-se na penumbra rotineira em que vivem os pobres de todas as sociedades. Mas aqueles cristãos viviam na esperança de uma nova luz, que viria a suplantar a luz injusta e idólatra do Império Romano, aquele estado opressor em que os cristãos primitivos viviam. E por esse texto é isso. Volto com mais texto da história ilustrada do cristianismo de Justus Gonzalez. Não se esqueça de dar o like se você gostou, considere se inscrever no canal. E este é o Old Way Cast, na velha estrada, a moda antiga. Falou!